Olá, seja bem-vindo ao podcast do PPGLM. No episódio de hoje, vamos conversar com Marcos Silva, professor da Universidade Federal de Pernambuco, doutor em filosofia pela PUC-Rio e atualmente editor-chefe da revista Perspectiva Filosófica. Marcos é pesquisador na área de lógica e desenvolve atualmente os projetos de pesquisa Consciência e Cognição, Lógica e Inteligência Artificial e o projeto de extensão coletivo Lógica Viva, com o propósito de popularizar e divulgar a lógica e a metodologia científica. Eu sou Yuri Nascimento e o título do episódio de hoje é Lógica, Linguagem e Cognição. Primeiramente, Marcos, muito obrigado por aceitar o nosso convite. O nosso propósito hoje é tratar de alguns assuntos que permeiam a relação entre lógica, linguagem e cognição. Para começar, queremos falar um pouco sobre como a lógica, entendida como um campo de estudo das regras de raciocínio, regras essas que fazemos uso para tomar decisões a partir de premissas, como a lógica está relacionada com a nossa cognição por meio da linguagem. Nesse sentido, Marcos, como a lógica pode ser um instrumento interessante para a melhor compreensão da realidade e da natureza da nossa racionalidade? Ok, poxa, muito obrigado, Yuri, muito obrigado, Felipe, muito obrigado, Thiago, toda a equipe do PPGLM, da UFRJ. Eu tenho muito carinho pelo PPGLM. Quando eu estava na graduação, eu sou natural do Rio, na graduação lá na UFRJ, no IFIX, esse PPGLM estava sendo gestado, né, com muito debate entre professores e alunos para ver a viabilidade. Então, eu vi o PPGLM nascendo lá. Eu pude participar do primeiro seminário também de alunos. Nessa altura eu já estava na PUC-Rio. É um prazer estar aqui e poder conversar com vocês um pouco. Poxa, essa pergunta que você começou agora é uma pergunta daquelas bem difíceis, né? Porque ela tem um escopo longo, né? Ela tem um alcance longo e tem também uma profundidade grande também. Bem, eu acredito, eu acho que eu sempre fui fascinado desde a minha graduação com um problema em relação à natureza de princípios lógicos, né? O que são esses princípios lógicos? Qual é o alcance desses princípios lógicos? São princípios da mente, são princípios do mundo, são princípios da linguagem? Por que uma coisa que, em princípio, deveria ser da linguagem e da mente parece ter aplicações sistemáticas em vários domínios diferentes da realidade? E quais são as condições? Eu perguntava naquela época como eu era mais kantiano, né? Depois a gente vai perdendo esses cacoetes, né? Ou precipitando ainda mais esses cacoetes. Mas naquela época eu era bem kantiano e achava interessante a pergunta sobre condições de possibilidade, né, do conhecimento. Então era uma discussão mais epistêmica e mais filosófica, né, a respeito também da metafísica, da natureza da lógica e princípios lógicos, da maneira como se articula com mente, teoria do conhecimento e a epistemologia também. Então, na demanda, eu fui estudando, e acho que muito por a influência dos nossos grandes professores que eu tinha no IFIX naquela época, na UFRJ, especialmente com a figura do Luiz Carlos Pereira, que foi meu orientador, Dr. Fata. Eu comecei a ter uma abordagem mais Wittgensteiniana dessas questões, né? Especialmente tentando entender, primeiro, o que aconteceu com o Tractatus do Wittgenstein, o colapso do Tractatus, a ruptura, né, de uma maneira interna, ver internamente o que acontecia ali, e a relação própria entre lógica formal e questões de inferências materiais, que eram muito interessantes, poder expressivo de tabelas de verdade, a própria discussão sobre a natureza do a priori, do sintético a priori e do contingente, do que faz sentido a partir de condições de verdade, ou pela própria definição dos conectivos lógicos, pelas regras, né, de introdução e eliminação
conectivos. Então, esse era todo, pelo menos o horizonte das coisas que eu estava fazendo no mestrado e depois no doutorado também. Acho que no mestrado eu estudava um tema, hoje eu acho delirante. Um amigo grande acadêmico fala que o Tractatus era a melhor definição informal do Tractatus do Wittgenstein, que é muito influente, mas uma doideira o Tractatus. Tractatus uma noite, é um sonho de uma noite de verão. Então eu estava nessa noite de sonho de verão, estudando a isomorfia, né? Processos isomórficos entre domínios distintos, funções bionívocas, preservadoras, de propriedades e relações entre o domínio, entre o mundo e a linguagem, esse tipo de pergunta. Eu não faço mais esse tipo de empreitada, assim. Minhas coisas acho que são mais pedestres agora, no bom sentido. Acho que eu sou mais humilde. Se bem que não é tão humilde, porque a gente está estudando a natureza da lógica, não é nada fácil responder o que significa uma inferência lógica, né? Abordar isso sem elementos mais metafóricos, assim. Mas, então, depois do doutorado, a discussão sobre pluralismo lógico e a relação do pluralismo lógico, a metafísica, a epistemologia e com correntes neopragmatistas, por exemplo, a do Brandon, né, do inferencialismo e expressivismo lógico do Robert Brandon, lá da Escola de Pittsburgh, começaram a me interessar muito também, sobre uma abordagem antimetafísica, antirrepresentacional da lógica, uma tentativa de ter uma abordagem expressivista da lógica, de alguns fenômenos da linguagem, isso também. E eu conseguia coadunar, reorganizar vários tópicos da filosofia wittgensteiniana também com isso, né? Especialmente do segundo Wittgenstein, das investigações, e as discussões sobre deep disagreements, de desacordos profundos entre litigantes de lógicas diferentes ou imagens de mundos diferentes, a partir sobre a certeza de Wittgenstein. Então, esse é basicamente agora o meu projeto, né, de pesquisa. E isso está gerando bons frutos, né? Uma boa notícia é que, poxa, no meio dessa pindaíba que a gente está vivendo, né, de muito arroxo financeiro para pesquisa em geral, específica para áreas humanas, mas específica ainda para a filosofia. A gente tem uma equipe aqui no Recife, eu gosto de trabalhar com os alunos como uma equipe. Esse projeto nosso, discutindo, né, expressivismo lógico do Brandon, a partir sobre a certeza do Wittgenstein, com tópicos sobre revisão da lógica, né, com a pluralidade de lógica, tentando entender o nosso meio contemporâneo, com as conexões com normatividade, conexões com a racionalidade e com ciências cognitivas também. A gente já tem 4 bolsistas de PIBIC, né? Então é uma nova geração de graduandos. Eu fico muito, muito contente, feliz em ter jovens brilhantes comigo desenvolvendo trabalhos e eu podendo usar minha experiência para ajudá-los. A gente também tem bolsistas e mestrados dedicados a entender essa pergunta que não é nada fácil, né? Que, aliás, é a pergunta que você fez e eu acabei não respondendo. Até porque eu não tenho uma resposta para isso. É muito mais um projeto de pesquisa, né? Talvez um projeto de uma vida, né? Porque é uma questão muito robusta sobre a natureza da lógica, a possibilidade de revisão da lógica. Acho que para a gente, de fato, enfrentar isso, a gente vai falar sobre metafísica, a gente vai falar sobre linguagem, a gente vai falar sobre ciência cognitiva, sim, porque eu acho que tem que ser uma pesquisa empiricamente informada também, não completamente naturalizada, mas com diálogo com ciências empíricas, eu acho fundamental na filosofia contemporânea. Também a gente vai falar sobre epistemologia, filosofia da linguagem, e aí você começa a ver que fica muito complexo, aí você tem que ter uma equipe para falar, né? Filosofia da mente. Então começa a delegar para esses jovens brilhantes. Então esses são os meus interesses, é abordar a natureza da lógica nesse fenômeno da racionalidade e da normatividade, usando alguns elementos do que eu chamo vagamente de corrente neopragmatista. Eu não estou interessado lá em Peirce, em Dewey. Aliás, Dewey eu estou bem interessado também, mais ou menos. Peirce, Dewey e James, mas pegando esses autores que enfatizam o uso, a pragmática,
enfatizam, digamos, as práticas humanas, enfatizam, digamos, o quanto linguagem e lógica são debitárias, né, de práticas humanas, muitas vezes têm vaguezas, ambiguidades, são históricas, sociais, e tentar entender os limites também dessa tipo de abordagem. Então a gente pega Wittgenstein, Brandon, alguns elementos de Quine, quando a gente trata mais de tem reverberações e consequências em filosofia política, a gente também pode trazer o Rorty e outros autores para baila, para discussão, nesse projeto de vida, né? Agora a gente pode mudar um pouco o tópico e ir para um assunto em que talvez esse aspecto pragmático e a relação, né, entre lógica e eventos cotidianos, pelo menos, se mostra assim bastante forte, essa conexão bastante evidente, que é um tópico sobre falácias, sobretudo se a gente considera o uso das falácias ou a recorrência das falácias no discurso comum, no discurso corrente. Sobretudo nesse período em que a gente está vivendo, a gente vê aos montes, né, com bastante frequência, as falácias aparecerem no discurso político. Então, por essa razão, Marcos, queria te perguntar se você poderia falar mais para a gente sobre o que são argumentos válidos, né, na lógica, e se você poderia falar mais o que são as falácias e desse alguns exemplos de falácias que a gente encontra no dia a dia. Poxa, as perguntas são todas muito boas e dava para dar um semestre de aula sobre essas questões, um curso, né, inteiro sobre a questão da lógica, racionalidade e cognição e essa discussão sobre falácias agora. Eu acho que você tem toda a razão. A gente está vivendo um momento lastimável. Assim, acho que são crises estruturais e crises, tem crise política, a gente teve uma crise sanitária seríssima, tem crise econômica, tem uma crise moral, né? Uma espécie de crise dos afetos também. E eu acho que tem um ambiente muito propício para oportunistas e para pessoas que intencionalmente, né, propositalmente, deliberadamente manipulam o próprio discurso, né, para enganar ou para distorcer coisas, ou manipulam sistematicamente também a posição de outras pessoas. Acho que não à toa nossa geração está muito interessada em desacordos, né, em divergência, não menos para, assim, não sei se é muito geral, mas acho que menos para promover divergência e desacordos, mas também não é para sanar, é para entender, né, esse ambiente, a estrutura lógica desses desacordos, as consequências e pressupostos políticos e éticos envolvidos. A literatura sobre desacordos, ela, acho que inevitavelmente, naturalmente, ela cresce muito, né? E eu acho que dentro desse ambiente social, né, pragmático, dessa textura social, aqui no Recife, por exemplo, a gente está trabalhando diretamente com os textos da professora Catarina Novaes, brasileira que está radicada na Holanda. Especialmente a gente tem um grupo de estudo muito interessante, que se encontra semanalmente para ler e discutir raízes dialógicas, né, da argumentação dela, que ganhou o prêmio Lakatos, né, há pouco tempo. E está completamente conectado com a primeira pergunta que você fez e a resposta que a gente fez. Acho que é tentar ver a natureza e a origem e a história da lógica, uma abordagem, uma plataforma, uma tradição multiagente, né, uma tradição social, né? A lógica, mas isso não significa abraçar um convencionalismo radical, né, uma total arbitrariedade, né, de sistemas formais, de sistemas da linguagem, mas, por outro lado, também é tentar procurar uma alternativa a uma abordagem muito realista da lógica, né, como descrevendo a realidade, descrevendo né, como uma representação verdadeira ou falsa de domínios externos das próprias atividades cognitivas e do conhecimento humano.
é evitar um pouco isso, porque dentro dessa visão mais realista da lógica, que é a dominante, né, tradicional, clássica, é muito difícil a gente tentar entender o que está acontecendo contemporaneamente, porque num âmbito de uma pluralidade de lógicas com aplicações diversas, se a lógica ela ganha sentido e significado em função de uma realidade externa, é difícil você explicar um ambiente de pluralidade de lógica. Você vai ter uma pluralidade ontológica de muitos mundos distintos, essa é a consequência, e cada lógica é verdadeira em relação ao mundo distinto. E, assim, eu não gostaria de me comprometer. Eu acho muito custoso, do ponto de vista filosófico, uma interpretação como essa. Eu acho que a ideia é você pensar a pluralidade de lógicas em função da pluralidade vou usar o vocabulário wittgensteiniano aqui, de jogos de linguagem ou né, de contextos, né, de discussão, né, onde você tem indivíduos históricos, sociais, e socialmente, né, articulados uns com os outros, né, concretos, né, não um sujeito transcendental, não um sujeito metafísico, não o matemático ideal do Brauer, ou um código cartesiano, mas indivíduos, né, o Yuri, Marcos, como a gente está fazendo, trocando uma ideia, eventualmente divergindo, e propondo teses e refutando coisas e introduzindo novas razões e eventualmente mudando regras do jogo, né, de maneira cooperativa ou não. Eu acho que a pluralidade e a normatividade da lógica poderiam ser procuradas num ambiente que a gente já domina, de certa maneira, né, que é esse ambiente discursivo, dialógico, no mesmo sentido em que a gente domina uma língua natural. Nós fomos introduzidos, fomos iniciados nessa língua, e a lógica ela pode ser uma expressão sim, né, da pluralidade de práticas linguísticas que a gente domina, né? E você consegue expressar relações a partir dela. Aí você pergunta o que são argumentos, então nessa abordagem mais dialógica fica muito mais fácil você responder o que são esses argumentos. São essas estruturas discursivas. A gente está tratando aqui né, de um ambiente onde tem afirmações, né, ou sentenças declarativas que podem ser verdadeiras ou falsas. A gente não precisa abrir mão da verdade ou da representação. É só fazer representação e verdade serem pensados dentro de uma matriz mais pragmatista. Né? É só deslocar um pouco o protagonismo dessas discussões para um ambiente não metafísico, ou não realista. Né? Então, nessas trocas argumentativas, você tem, digamos, teses, o que pode ser representado como uma conclusão de um argumento, né, o que você defende, e as razões para você defender essa conclusão. Essas razões elas podem ser emuladas, né, representadas, expressadas canonicamente em forma de premissas de um argumento. Né? Então, você parte de algumas razões que justificam e deveriam dar suporte, né, apoiar a verdade da conclusão. Ou seja, a conclusão ela deveria se apoiar, né, nas premissas. Isso significa, quanto melhor for apoiada pelas premissas, mais forte é o argumento. Né? E no caso, digamos, no caso limite, você tem os argumentos formalmente válidos. Sob um ponto de vista mais de teoria dos modelos, você pode pensar que esses argumentos especiais, em função da estrutura ou da forma, a suposição que as premissas sejam verdadeiras nos compromete com a verdade das premissas. Né? Em todas as situações onde as premissas são verdadeiras, a conclusão também é verdadeira. Se nessas situações onde as premissas são verdadeiras, a conclusão puder ser falsa, argumento inválido. Né? Então você tem uma abordagem que pode ser uma abordagem mais de teoria dos modelos, pensando em termos de modelo, né, uma espécie de conjunto, uma interpretação que torna as premissas verdadeiras juntas e checar o que acontece com a conclusão, né, naquele modelo. Ou você pode ter uma abordagem que a gente está perseguindo aqui no Recife, influenciada pelo pragmatismo, né, o pragmatismo do Brandon, que é pensar inferencialmente, né, que o compromisso com as premissas nos compromete
com a conclusão, né? É pensar em termos, a linguagem, a lógica em termos de compromissos, autorizações e proibições, trazendo um vocabulário mais normativo e deontológico do que propriamente representacional, epistêmico, né? E realista para pensar argumentos válidos, né? Então, você tem o mesmo fenômeno de validade, você pode pensar de maneiras distintas. Isso que é fascinante, né, na filosofia. Você pode ter tradições distintas dando explicações com consequências filosóficas interessantes para fenômenos, os mesmos fenômenos filosóficos, né? Mas eu acho que um estudo crítico, assim, eu sou muito, eu acho que eu sempre tive uma visão, eu acho que mais pragmática, acho que desde a graduação, só eu não sabia disso. Eu acho que a melhor, assim, eu posso estar falando besteira, tem muita gente que não concorda com isso e tal, mas eu acho que a melhor maneira de você introduzir alguém em filosofia é introduzir por pensamento crítico. Eu acho que ou por lógica informal. Meus cursos de introdução à filosofia, eu não sou muito experiente, aliás, pouco, sou jovem ainda, apesar das rugas e ficando careca também, mas acho que a melhor maneira, eu me sinto melhor, assim. Eu acho que minha tarefa é tá melhor cumprida, assim. Eu introduzi filosofia por pensamento crítico e análise de argumentos, dando um instrumental para os alunos para reconhecerem falácias, reconhecerem bons argumentos, melhorar argumentos, os seus próprios argumentos, e de certa maneira eu brinco aqui, talvez não seja não uma brincadeira boa, mas eu acho que o nosso momento é tão belicoso que parece fazer sentido. Eu acho que introduzir pessoas em filosofia sem estudar lógica é tipo jogar a pessoa num mar tormentoso, sem, assim, só com os braços mesmo, né? Sem nenhum tipo de salva-vidas, sem um barco, alguma coisa. Ou numa metáfora mais, analogia mais belicosa, é colocar alguém numa guerra. Olha a visão que eu tenho do negócio. Visão, acho que filosofia é dureza, né? Sempre achei. Colocar a pessoa numa guerra, uma faquinha de cozinha, assim. Uma faca de pão, assim, né? Para passar margarina no pão. Pode fazer alguma coisa? Sei lá, talvez. Mas eu acho que a pessoa deveria estar melhor instrumentalizada, com mais consciência e mais lucidez do que pode ser feito, para analisar quais são os argumentos dados, o que é falado a partir do que, antes de entrar numa coisa como essa. Assim. Então, eu me sinto, Marcos, eu, CPF, desempenhando melhor meu trabalho, eventualmente, quando eu pego essas disciplinas de introdução à filosofia para jovens, e introduzir como pensamento crítico e lógica informal. Acho que depois disso, que seria uma espécie de lógica zero, lógica menos um, aí vai para o mundo, meu filho. Agora não é mais comigo. Claro que pode, né, desenvolver com lógica e outras áreas, mas acho que depois a pessoa pode estudar estética, ética, sabendo o que são argumentos, sabendo organizar argumentos, o que é uma premissa, o que é uma conclusão, o que é refutar, o que é objetar, né? Por que um argumento não é só, eu acho, mas tentar entender de onde é que está a fraqueza ou a força de alguns argumentos, tal. Eu acho que é fundamental, eu acho que é o meu papel como professor de filosofia, acho que é melhor aproveitado para cursos de introdução, né? É óbvio que outros cursos a gente avança em outros termos, né? Então eu acho que tem essa visão mesmo. Eu acho que é uma plataforma muito interessante para que a partir dela você consiga desenvolver para áreas distintas, né? Sim, nesse caso, essa introdução pela lógica informal, pelo que parece, assim, consigo ver pelo menos duas vantagens, né, Marcos? Por um lado, você consegue extrair dos alunos ou usar como material a própria vivência que os alunos têm, né, esse material, digamos assim, bruto da vida das pessoas, a experiência cotidiana, o tipo de debate que a pessoa eventualmente encontra no dia a dia. Isso seria, né, uma maneira de conectar o aluno com a realidade, né, pensar sobre a realidade que ele tá vivendo, e por outro lado, esse aluno, ao ser introduzido, ele acaba
sendo introduzida ao próprio modo dialógico, né, em que a filosofia se constitui, os argumentos se contrapõem, então ela acaba aprendendo, entre aspas, assim, a linguagem, esse tipo de linguajar ou esse tipo de dinâmica filosófica, né? Então acho que essas duas direções Bom, eu concordo com você. Acho que tem esses dois elementos que você fala, sim, eu concordo, eu introduziria outros também. Eu acho, assim, eu não concordo, eu acho bom português, um tiro no pé você introduzir filosofia para jovens. Acho que nossos jovens hoje, né, com acesso, né, à informação de uma maneira tão rápida que pode ter agora a partir de história da filosofia, ou doxografia, né, que é basicamente apresentar opiniões de pessoas ao longo da história, com frequência são pensadores brancos, europeus extremamente privilegiados, desse cânone, né, no qual a gente está metido. Ou seja, você educa a pessoa numa visão enviesada, né, da filosofia, já criando potenciais reacionários aí para se pensar temas filosóficos. E eu acho que eu evitaria essa introdução histórica, né? Aliás, eu evito, né? Como eu tenho autonomia, eu posso bolar os cursos. E eu acho que eu venho tendo né, bom feedback dos alunos a respeito disso. E o termo que eu falei agora, eu acho que essa introdução por lógica, eventualmente lógica informal, claro que né, sendo né, tendo bons professores, um bom professor ele tem sensibilidade para também trazer problemas filosóficos robustos, sem massacrar o aluno com história da filosofia, quem falou o quê, no momento qual, em qual parágrafo, em qual versículo, esse tipo de coisa. Trazer problemas da filosofia também para esse pensamento crítico, né? Tratar sobre generalizações, causa e efeito, argumentos por analogia, relações com ciências, filosofia da ciência e temas da linguagem, a teoria do conhecimento. A gente consegue habilmente fazer isso sem ter que falar nomes de filósofos, por exemplo, e fazer aluno ficar decorando citações e tal. Eu acho que a gente traz autonomia intelectual para o aluno, né? Ou seja, ele não vai estar comigo o tempo todo e ele pode encontrar a história da filosofia num clique na Wikipedia, muito fácil fazer isso. Mas dar autonomia intelectual do aluno a partir desse instrumental, lógico, eu acho interessante. E lembrar que a gente está, alunos de introdução estão sendo literalmente introduzidos, né, iniciados, né, não só na filosofia, mas na vida acadêmica. Eu acho que muito do problema, muito dos problemas que a gente encontra contemporaneamente na nossa esfera pública vem de uma má educação lógica e científica, né? Falta maturidade intelectual também, né? De ouvir crítica, de se posicionar de maneira crítica, mais respeitosa, né? De não fazer a posição aliás, você perguntou sobre falácias, né? Falácia do espantalho, né? Não fazer a posição do seu adversário ou da pessoa com quem você não concorda uma caricatura, né? Que seja simplesmente mais fácil para você passar por cima da pessoa, né? Então a gente vê muito isso, né? Falta de respeito por quem você não concorda, né, por várias razões, e vai ir para o ataque ou para a distorção, né, da posição da outra pessoa, né? Você conter um pouco a sua posição doxástica, né? Ou a sua atitude doxástica em relação a uma posição da outra pessoa, né? Não rejeitar ou aceitar, concordar, discordar logo de cara, mas tentar pegar um pouco mais sobre o conteúdo, né? E a coisa mais prima facie, para tentar ver quais são as consequências, né? Qual é a conclusão que você se tira daquilo, quais são as razões. Acho que é um processo de educação, intelectual muito importante e falta, né? Por exemplo, não atacar a pessoa, né? Não sem entrar no mérito do argumento da pessoa, né? Que é a falácia do ad hominem, né?
contra a pessoa, né? Você não entra no mérito da pessoa e vai atacar moralmente, né, o caráter da pessoa em função de coisas que ela fez, né, uma visão muito judgmental, né, muito judiciosa, né, do que a pessoa faz ou deixa de fazer. Então tem muitos argumentos interessantes que a gente pode munir nossos alunos, né, não ridicularizar a posição do adversário também, né, não apelar para a força, né, na verdade, a força do argumento e o argumento da força também, fazer uma distinção. Então, de certa maneira, intuitivamente, algumas pessoas já têm tem alguma coisa errada nisso. É interessante a pessoa saber o que está acontecendo, né, e poder se defender a partir disso, né, e eu acho isso muito especial, cara. Acho que é um projeto de emancipação de pessoas, né? Eu acho que nós, professores, a gente tá a gente não está vendendo informação. Também eu acho que a gente também não está descobrindo a verdade sobre coisas, mas a gente está emancipando pessoas. Acho que é a maneira como ajudando a gerar autonomia intelectual, né? Então, é a maneira como eu tendo a ver o que a gente está fazendo hoje, né? Tá ótimo. Professor, agora avançando, né, na nossa conversa, eu gostaria agora de abordar um outro tópico, ainda, né, no escopo da relação entre linguagem e cognição, num autor que você, né, fez menção há pouco, que é o Wittgenstein. Então, para o Wittgenstein, essa interseção entre esses dois temas, linguagem e cognição, é um tópico privilegiado de investigação. E aí, aproveitando, né, esse pano de fundo teórico do Wittgenstein, nós gostaríamos de saber, à luz da sua filosofia, como a gente pode esclarecer melhor os conceitos de contradição e contrariedade. Eu acho que esses temas eu já tratei de maneira mais detida, né? É porque eu estava conversando com você, Yuri, que o meu currículo ele está desatualizado, meu Lattes, né? Meus projetos de pesquisa eu tenho que fazer minha tarefa de casa direitinho e organizar o negócio, mas acho que falta tempo e saco, né, para ficar mexendo em Lattes. Mas veja, várias perguntas muito boas, né? Eu já pregressamente, eu já me estudei mais, né? Eu já me debrucei mais, já examinei mais, já me dediquei mais, me devotei mais a entender o fenômeno do significado, né? Acho que o que é o significado é uma pergunta filosófica muito interessante, em geral, e também especificamente em filosofia da linguagem, né? Como é que nossas expressões linguísticas ganham significado, né? Então você tem várias respostas possíveis na história da filosofia. Acho que uma resposta talvez parece trivialmente verdadeira, isso é muito legal na filosofia, que coisas que parecem ser trivialmente verdadeiras podem ser falsas, né? Você estuda paradoxo e sabe bem o que acontece, né? Que parece ser trivialmente verdadeiro, em verdade, é necessariamente falso. Assim. Então, veja, tem várias respostas para isso. Talvez uma resposta trivial para isso seja, bem, o significado das nossas expressões é a representação, né? São as coisas que são representadas, ou a referência, a designação a essas coisas, né? Elas ganham significado em função de estarem né? De substituírem coisas no nosso discurso, né? Vou chamar, por falta de uma palavra melhor, de uma postura referencialista, né? Eu acho que alguns autores, o Wittgenstein também é um autor como esse, tentam pensar uma abordagem diferente, né? Que o significado das nossas expressões linguísticas não é dada pela referência a coisas. Em verdade, a referência às coisas, eu não estou falando que não existe, e não é importante. Certamente é importante. Mas a referência ela é debitária, ela deveria ser pensada em termos... a referência, em vários contextos, ela simplesmente indetermina, se não tiver, ou ela é inescrutável, né? Se você não tiver um contexto bem determinado, um pano de fundo, né, determinado. Então, a ideia é que um significado de uma palavra, por exemplo,
não é a referência às coisas, mas é o domínio do uso, né, dessa palavra em nossas práticas linguísticas. Então, você entendeu uma palavra, não porque você entendeu a referência da palavra, mas você entende uma palavra porque você sabe usar a palavra. Então, a gente sai de uma dimensão de um domínio epistêmico, de verdade ou falsidade, condições de verdade, representação, e entra num domínio de know-how, né, de competências, de habilidades, do que a gente saber como fazer algumas coisas, né? Então, é tentar ver a primazia desse uso em termos pensar não o uso em termos de representações, ou seja, eu domino representações e depois eu uso coisas, mas pensar o inverso. Eu tenho representações com sentido, né, com significado, e eventualmente com condições de verdade, com condições de satisfação, porque eu domino usos, né? Porque eu sou treinado, por exemplo, na nossa nas práticas da nossa língua, das nossas línguas naturais ou da língua natural, né? Então é uma abordagem, ao invés de ser de baixo para cima, é de cima para baixo, porque de baixo para cima seria, né, a gente tem as palavras que se referem ao mundo. Dessas palavras nós fazemos afirmações, que podem ser verdadeiras ou falsas, e a partir disso nós raciocinamos, né, de maneira teórica e prática. Mas o peso semântico estaria nessas palavras que se referem a coisas, né? Na abordagem, eu acho que mais inferencialista, não referencialista, mas inferencialista, a gente começa de cima para baixo. A gente tem domínio público desses usos, e esses usos são imersos já em quadros inferenciais do que se segue do que, e nós dominamos isso de maneira prática, então somos habilidosos, competentes, treinados nisso, e a partir desse treinamento, desse pano de fundo já estabelecido, nós conseguimos judicar coisas, afirmar coisas sobre o mundo. Afirmar coisas sobre o mundo não é só representar o mundo, mas é um ato de fala, né, uma asserção que tem compromissos e tem consequências e tem pressupostos normativos. E a partir disso, a gente consegue também delimitar a referência de coisas, né, a maneira como nós designamos coisas no mundo. Então, é uma abordagem, a gente pode chamar de descendente. Eu acho que isso não é só Wittgenstein, eu acho que tem vários autores que defendem coisas próximas a isso, né? Especialmente na tradição da escola de Pittsburgh, né? do Brandon, Sellers, McDowell também. Então, é a primazia do uso, né? E das nossas práticas em relação a isso. O fenômeno da contradição e da contrariedade, ele também vai aparecer, assim, duas partes. Uma primeira parte mais pessoal, da minha trajetória, digamos, intelectual, vou dizer assim, parece pomposa, Bessa, mas né, do que eu já fiz e o que eu faço. Uma das coisas que eu faço, eu tenho vários interesses. Estudando a história da filosofia, especialmente o desenvolvimento da filosofia do Wittgenstein, né, que é um grande autor do século XX, muito influente, não necessariamente correto, né, não somente, né, mas influente para burro e muito interessante. A gente não precisa concordar com tudo que um autor, nem com a forma, nem com o método, nem com o conteúdo. Você não precisa, né, passar um cheque em branco, né, comprar o pacote inteiro. Mas tem várias coisas muito interessantes e influentes, que eu acho que o colapso do Tractatus vai evidenciar essa distinção que a gente já tocou, né, entre validade formal e raciocínios que são materialmente corretos, né? Eu já me dediquei bastante a isso. O famoso problema das cores, né? O ponto do campo visual não pode ser azul, logo não é vermelho. Isso parece ser uma coisa trivialmente verdadeira, mas saber qual é a natureza dessa verdade, se é uma verdade necessária, não é uma coisa fácil. Assim. Se é um sintético a priori, se é uma proposição contingente, se é uma proposição necessária, se é a priori de fato. E eu acho que esse tipo de afirmação
ela embaralha o Tractatus do Wittgenstein, né? Porque a única explicação de necessidade lógica que ele tinha na época era a tautologia, né? Mas isso não é uma tautologia, né? A exclusão de cores não é uma tautologia formal, né? Tem um elemento de um sistema conceitualmente organizado com quadro inferencial, né? Se a minha camisa é totalmente azul, ela não é totalmente vermelha, ela não é totalmente amarela, ela não é totalmente preta, e tem toda, digamos, uma organização conceitual, né, com suas inferências, né, de compatibilidade e incompatibilidade, e aí entra a questão o que eu defendi, a questão da diferença entre contradição e contrariedade. Eu acho que isso também não é uma discussão só que eu não vejo só em Wittgenstein, mas é uma discussão filosófica muito interessante. O que significa negar alguma coisa? Né? Isso também é uma pergunta fascinante. O que é a negação? Né? A negação, o que significa negar alguma coisa? Cancelar é o quê? É inverter condições de verdade, é suprimir alguma coisa, é suspender alguma coisa, é cancelar alguma coisa, é tolir alguma coisa, é introduzir uma diferença, é introduzir uma contradição, é introduzir um oposto, é introduzir uma incompatibilidade. O que significa negar isso? A negação ela está no mundo, são fatos negativos, ela é uma operação sobre o conteúdo proposicional, existem fatos de fato contraditórios no mundo. Você tem várias perguntas muito interessantes nisso. Eu acredito que então isso ficou interessante para mim em função do desenvolvimento da filosofia de Wittgenstein, porque eu acredito que esse problema das cores é um problema dessa distinção entre aspectos formais, né, da contradição que pode ser expressa no Tractatus, mas você precisa de um outro tipo de exclusão material que o Tractatus não dá, que é esse tipo de incompatibilidade, né? É diferente de. E você tem várias alternativas, né? Como a contradição, a negação por contradição, ela é um interruptor, né? Verdadeiro ou falso, ela vai trocando condições de verdade. Mas a negação por contrariedade, ela não é um interruptor. Ela tem gradações, ela é muito mais sensível a relações inferenciais, conceituais, né? Você tem um terceiro, você tem um quarto, você tem um quinto, você não tem um terceiro excluído, né? Você tem quadros de vagueza também. Eu acho que é isso que, de certa maneira, faz a gente olhar para o mundo, né? Nossa linguagem natural, ela não vai poder ser reduzida em termos de tautologias e contradições, ela é muito mais complexa do que isso. Então, é um projeto que não se paga, né, o Tratado. Eu acho que, contemporaneamente, eu sou muito fascinado pela filosofia do Brandon e a maneira como ela bebe no hegelianismo, né? Hegel pensa a negação como essa introdução de contrariedade, da diferença, né? Não é isto. Você está numa espécie de jogo de oposições, né? Mas não de oposições contraditórias, né? De certa maneira, lá com aqueles refrões, o que a negação introduz é mais determinação. Né? Determinação é fazer diferenciar uma coisa da outra, né? Quando você está num quadro de classificações. Então, esses são o que eu estou tentando ver a partir disso. Né? A contradição funciona bem em sistemas formais, mas a contrariedade ela está no mundo real, está no nosso mundo. E ela é muito mais nuançada, né, do que... Acho que, de certa maneira, é o que faz a gente tentar olhar para o significado, a normatividade, o fenômeno da lógica, para nossas práticas, a maneira como nós dominamos essas regras muito sofisticadas, em certo sentido, e remete elas né, com esse domínio prático, a gente pode expressar essas relações conceituais em sistemas lógicos variados, né, em sistemas formais variados. Aí você entende a minha perspectiva no pluralismo lógico. Eu não estou procurando mundos diversos. E a lógica ela não está representando mundos diferentes ou domínios de coisas diferentes. O que eu estou tentando procurar, né, de maneiras distintas, uma plataforma filosoficamente interessante que articule lógicas alternativas diferentes, sob um ponto de vista não filosófico, não só de engenharia, né, de sistemas formais e provar metapropriedade, completude, correção desses sistemas, entender, ter uma plataforma filosoficamente articulada e interessante, e historicamente interessante também, para se pensar
a pluralidade de lógicas em termos da pluralidade de jogos de linguagem que nós temos, né? E esses jogos de linguagem, eles mesmos já têm regras, eles mesmos já têm significado, eles mesmos já têm normatividade. Eu acho que a normatividade da lógica e das regras da lógica e do significado dos operadores ou do vocabulário lógico é debitário, é parasitário do fenômeno das nossas línguas naturais. Então, a pluralidade que a gente quer dos sistemas formais está na pluralidade dos nossos jogos de linguagem, ou dos nossos práticas dialógicas, como você queira chamar. Marcos, eu queria até aproveitar o ensejo e resgatar um conceito, né, que você apresentou na primeira parte da resposta, que é sobre essa semântica inferencialista. E aí eu queria saber de você se ela pode descrever, por exemplo, se essa concepção ela ajuda a descrever o processo de aquisição da linguagem natural, como, por exemplo, por parte das crianças. Conforme os seres humanos naturalmente aprendem a linguagem, um adulto aprende uma linguagem natural, né, uma língua estrangeira, e se isso é possível, se também essa abordagem ela poderia ser, digamos assim, cientificamente embasada ou se valer de determinados dados que a gente tem a respeito da aquisição da linguagem para poder corroborar essa proposta filosófica. Rapaz, hoje se eu fizesse uma outra graduação, pudesse estudar mais, a universidade é danada para dar cargos de gestão para gente, né, coordenação de não sei do que, chefe de não sei de onde, e muito edital, e tem que ficar muito atento para essas coisas, até porque tem vários alunos que dependem do negócio. Mas se eu tivesse mais tempo, eu brinco aqui no Recife que eu ia estudar primatologia, estudar psicologia do desenvolvimento, esse tipo de coisa. Eu acho que uma abordagem mais naturalizada e empiricamente informada também a respeito do desenvolvimento nosso, não como sujeitos transcendentais, mas como organismos, né? Eu sou muito interessado também nessa abordagem da cognição corporificada, do nativismo, que também é neopragmatista, que também tem, né, resquícios, né, e influências o debate, né, Wittgensteiniano é muito compatível com essa abordagem mais nativista. Então, acho que você está correto. Acho que muito na história da filosofia, o que fascinava pessoas que estudavam, que fazia a lógica ou a matemática serem paradigmas, né, para as outras ciências, era, né, a prioricidade, a universalidade, a temporalidade, né, ser absolutamente verdadeira, trazer o máximo de segurança, ser completamente a priori, racional. Eu acho que basicamente todos esses predicados que eu falei agora para você são sistematicamente desafiados, né? A prioricidade, universalidade, neutralidade, ser a verdade absoluta, segurança epistêmica, né? Na possibilidade de não revisão, atemporal, esse tipo de coisa que metafísicos gostam. Bem, então, muito nesse paradigma, né, de se botar o método, né, matemático para se avançar em outras ciências também, essa espécie de fetichização, né, da aritmética, e de métodos, né, geométricos também, que acontece na história da filosofia. O interessante é notar que o que a gente estava tentando entender, em certo sentido, é como um matemático pensa, né? Especialmente como um matemático chega nas verdades absolutas, ou universais, ou inquestionáveis, indubitáveis, não é isso? Como acontece o intelecto do matemático. A gente não está pensando no matemático como um indivíduo, né, um histórico social, um organismo. Está pensando como, né, um intelecto que alcança, né, essa palavra que a gente, as verdades, ou
um intelecto que penetra na realidade, né? Com toda essa acepção meio psicanalítica também, muito interessante, essa penetração na realidade, necessidade de penetrar na realidade. Mas acho que o que isso acontece contemporaneamente, várias, né, tradições, é claro que a metafísica está sendo reabilitada, pelo menos em filosofia analítica, mas é muito forte. Mas uma tradição, digamos, pragmatista, neopragmatista, é você não entender, não é entender como é que o matemático alcança a verdade, né? Ou como o matemático raciocina, mas é entender como a criança aprende, como a criança pré-linguística, por exemplo, ela é introduzida em práticas regradas. Isso é uma pergunta fascinante. E é uma pergunta, de certa maneira, assimilacionista, porque tentar pensar a linguagem como algo da nossa história natural, né? Como, né, o Wittgenstein nas investigações já havia sugerido, né? A linguagem não deveria ser pensada como uma capacidade humana muito diferente de andar, de comer, de dormir, né? Que também foi, né, selecionada por várias pressões ambientais e na própria dinâmica com outros seres, e tem uma importância evolutiva também. Então, acho que é uma visão que pode ser naturalizada e normatizada, no sentido que você quer entender como uma criança pré-linguística é introduzida, né? Ela não é introduzida porque ela explica, se você explica alguma coisa para ela. Ela não é introduzida porque ela se convenceu da verdade de uma tese. Ela não é introduzida porque ela alcançou intelectualmente uma forma platônica ou aprendeu a forma por intelecção de objetos concretos no mundo. Não é isso. Isso tudo parece ser muito próprio de, eventualmente, assim, né? Se você quiser argumentar um negócio desse, que me parece meio quixotesco, desculpa a palavra, para adultos, né? Parece que o paradigma são adultos falantes, né, competentes de uma língua natural, que estão, né, já com todas as suas capacidades cognitivas, já alcançando esse conhecimento pensado dessa maneira. Mas com crianças é fascinante, né? Aí tem todos esses elementos. A criança primeiro tem que aprender a confiar antes de duvidar. A criança, por exemplo, no Sobre a Certeza, o Wittgenstein diz isso muito claro, né? Ela não pergunta o que é um livro, ela não pergunta o que é uma mesa, ela não pergunta o que é uma cadeira. Ela simplesmente brinca com o livro, sobe na cadeira, pula na mesa. Então tem um aspecto eu vou usar um vocabulário heideggeriano, de lida, né? Lida absorvida no mundo, né? De elementos práticos, um mundo que é fascinante. E eu acho que isso é naturalizável, né? Você pode tentar entender, né, digamos, as pressões ambientais e evolutivamente, né, filogeneticamente, como que ocorre esse elemento ontogenético da criança aprender, né, em algum momento, ser introduzido numa linguagem, né? Então, isso não é um fenômeno de você traduzir uma língua na outra, né? Não é isso. Porque a criança não tem, digamos, um mentalês anterior para depois aprender digamos, línguas públicas, né? Acho que tem elementos, né, de normatividade, inclusive natural. Se você procurar primatas, né, filogeneticamente muito próximos da gente, eles também têm elementos normativos a ideia, me dá algum elemento natural de proibição, de autorizações e compromissos, eu acho que já tem um fenômeno de racionalidade aí. Eu acho que esse é o bootstrapping, eu acho que esse é o lugar de onde a gente pode, é a plataforma de lançamento. Se me der isso, eu acredito que a gente consegue explicar a linguagem e também explicar fenômenos da lógica. Nesse elemento, digamos, mais primitivo. Então, não seria uma diferença de categoria, mas de gradações, de diversificação e de complexidade, dado pressões ambientais, sociais e culturais distintas. Bem, então, eu estou falando muito, acho que é um projeto. Eu acho que dentro desse horizonte está, de fato, pensar de maneira mais filosoficamente, né, empiricamente informada, discutindo com
primatologistas, sim, e discutindo com psicologia do desenvolvimento, sim. Pensar menos na figura do matemático sem corpo, só intelectual, alcançando verdades inabaláveis, a priori, universal, temporal, e esse tipo eterno, absoluto, seguro, tal, e pensar nesse mundo factível, esse mundo da finitude, da revisibilidade, da falseabilidade, um mundo impermanente, com vaguezas, ambiguidades, com lógicas muito diferentes e eventualmente distantes da lógica clássica, um mundo não monotônico, com uma pluralidade, né, de gradações entre verdade e falsidade, né, com contradições sim, com conflitos de informação sim, né, onde nós construímos coisas. Acho que esse é o mundo no qual a gente vive. Esse é o mundo que eu gostaria de procurar entender, né? Acho que esse é o esforço. Muito interessante, professor. Isso é bacana porque permite a filosofia, parece ter uma relação com outras ciências, né? A gente tem uma visão talvez muito mais integrada da realidade, porque você faria recurso à biologia, à linguística, à própria filosofia, então permite assim, a gente ter um foco maior, né? Um escopo maior de investigação. Pois é, e o que fica fascinante, eu concordo com o que você diz, o que fica mais fascinante é que é muito duro fazer isso sozinho. Então, a própria figura acho que tem vários vícios, né? Entender como o matemático pensa, né? Esse matemático não corporado, né? Não histórico, não social. E isso desemboca numa visão extremamente individualista também da filosofia, né? Parece que fazer filosofia é se isolar e chegar nessas verdades, ou tentar chegar, né? Lembrei agora do 50 Cent, cara, Get rich or die trying, né? Fique rico ou morra tentando, né? Tipo, ou fique genial, né? Ou chegue a essas verdades ou morra tentando, né? Muito doido. Olha, falando de Wittgenstein, já citei o 50 Cent aqui. Mas a gente está nesse pântano, né? De imposição de uma cultura meio produtivista, e meio muito produtivista, muito disembodied, né? Muito ahistórica também, com essas demandas meio neoliberalizantes e meio individualistas também, de indivíduos fragmentados, isolados, atomizados. Acho que o bom de ser neopragmatista é que tudo é em grupo, tudo é social, né? Tudo é institucional, né? Então é isso. Coerentemente, a gente avança em equipe, não consigo, a gente não tem condição de avançar nesses temas todos. Com interdisciplinaridade, né? Você falou da biologia agora, eu sou muito interessado nessa tradição do enativismo. Não tem condição de avançar nessas coisas sozinho, agora é só com a equipe. Quanto mais jovens, brilhantes estiverem em volta, melhor ainda. Perfeito. Agora, professor, eu gostaria de direcionar a nossa conversa para um outro tópico fundamental e com um escopo bastante amplo, que é a própria natureza da lógica, especialmente com relação ao debate entre os realistas lógicos e os antirrealistas lógicos. Porque, por um lado, os realistas, eles admitem que os fatos lógicos existem de forma independente das nossas práticas linguísticas, ou seja, a lógica descreveria verdadeiramente a estrutura da realidade, uma vez que ela representa fatos lógicos. E, por outro lado, os antirrealistas lógicos, eles não se comprometem com a existência independente de fatos lógicos para compreender a natureza da lógica. E aí nós gostaríamos de ouvir você falar sobre esse debate entre realismo e antirrealismo na lógica, e também que você dissesse sobre como a teoria expressivista sobre a lógica, formulada pelo Robert Brandon, como que ela se situa nesse debate?
Tá, muito bom, Yuri. Eu acho que a gente já tocou em alguns pontos disso, né? Nessas últimas, essas últimas trocas que a gente teve. Eu acho que você já caracterizou muito bem o que é a posição de um realista e a posição de um antirrealista. Talvez melhor do que eu poderia fazer agora. E eu me considero um antirrealista. Aliás, eu sempre fui cético, cara. Acho que desde a minha graduação eu tenho uma simpatia pelos marginais da história. Não pela ortodoxia, mas pela heterodoxia. Eu gosto dos marginais da história da filosofia. Eu sempre tive uma postura mais cética em relação ao conhecimento e à própria natureza do filosofar. Eu acho que a postura antirrealista sobre lógica, ela advém disso. Eu não sou antirrealista sobre tudo, mas sobre o vocabulário lógico, sim. Acho que não, a gente não precisa ter uma abordagem, é mais deflacionista. A gente não precisa contar uma história realista, representacional, do fenômeno da lógica. Acho que a gente pode supor menos, olhar mais para o nosso cotidiano e entender da onde que vem significado e normatividade aí, né? E eu acho que a tese do expressivismo lógico, ela tenta ser uma via alternativa a uma abordagem representacional ou representacionalista. Mas uma vez não significa que não exista representação, eu só estou defendendo que ela não tem prioridade, né? Um privilégio, né, para se avançar. Ela vai ser debitária de um outro fenômeno, ela vai ser uma espécie de um gênero. E o gênero é a expressão. A metáfora que o Brandon usa da racionalidade expressivista é que você pensa, que é a metáfora que o Roth usa também, você pode pensar a racionalidade como um grande espelho e ela vai ser tão melhor quanto melhor ou mais fidedignamente ela apresenta a realidade externa sem distorções, né? Ela faz isso passivamente, ela simplesmente reflete e representa fidedignamente. Ou você pode pensar uma espécie de racionalidade expressivista, não representacional, que funciona como uma espécie de lâmpada que ilumina ativamente e traz para a luz. Ela torna explícita, ela explicita, ela elucida coisas que nós já dominamos no nosso cotidiano, que estão implícitas no nosso cotidiano. Então, o para aqui não é interno e externo, ou representação e coisa, mas o para aqui é tornar público, tornar explícito determinadas regras ou normas implícitas que nós já dominamos quando nós dominamos linguagem. Então, na lógica nesse ambiente, ou o vocabulário lógico, ela expressa, a função da lógica é expressar normas que nós já dominamos implicitamente quando nós atuamos no mundo. E a gente pode codificar, arregimentar, melhorar, revisar. Isso permite controle público, isso permite a revisão de usos e, eventualmente, aperfeiçoamento de coisas. Então, a ideia é que você tenha... Eu tento pensar como uma espécie de bidirecionalidade, né? O eixo de normatividade, em geral, a gente usa princípios gerais para corrigir, né, revisar aplicações locais, mas aplicações locais, elas também podem ter um peso normativo para você, eventualmente, revisar princípios gerais. E isso, eventualmente, entra em equilíbrio. A ideia do equilíbrio reflexivo, né, também nesse ambiente da lógica. Você perguntou sobre realismo, antirrealismo, então a ideia expressivista é essa. Eu estou tentando desenvolver isso com o equilíbrio reflexivo e também com a literatura contemporânea a respeito das negociações metalinguísticas, né? A ideia é que a gente, muito no ambiente filosófico, em geral, e da lógica em específico, a gente não está discutindo sobre a descrição verdadeira sobre a realidade.
A gente está discutindo, sim, mas sobre o uso adequado de determinadas expressões linguísticas. Então, a gente vai negociar na linguagem sobre a linguagem. Então, essa é, digamos, o meu projeto atual. É usar essa literatura em ética e estética sobre acordos metalinguísticos na lógica. E perceba que ela é completamente compatível com o equilíbrio reflexivo que eu havia falado e também com o expressivismo do Brandon e alguns elementos do Wittgensteiniano sobre a linguagem e a lógica. Então, acho que essa é o que eu... Acho que eu já apresentei o que eu estou fazendo. É uma abordagem antirrealista, neopragmatista, não representacional, expressivista, que tenta ter uma plataforma filosófica, filosoficamente, né, articulada e interessante para acomodar lógicas diversas, né, lógicas alternativas diversas. Uhum. Perfeito, Marcos. Agora, para finalizar, o último tópico para a nossa conversa, a relação entre lógica e inteligência artificial. Nós gostaríamos de saber quais abordagens você destacaria ser relevantes no diálogo entre essas duas áreas, entre lógica e inteligência artificial, e abordagens que interessam, né, que sejam interessantes do ponto de vista filosófico, a própria filosofia poderia explorar mais. Eu acho que, de certa maneira, Yuri, eu acho que, se você me permite, eu queria também aproveitar talvez 5 minutinhos para, ou menos, assim, alguns minutinhos para falar do projeto Lógica Viva também, né? Antes da gente terminar. Sobre o ponto esse ponto mais filosófico que você apresentou agora, bem, tem muito o que falar, né, de filosofia das ciências cognitivas, mas a minha proposta, acho que ela é completamente articulada com o que eu já falei antes, ela é coerente um pouco. É basicamente pensar essa plataforma do inferencialismo, né? Eu acho que é uma alternativa, né, se pensar em inferencialismo e expressivismo, uma alternativa, uma abordagem muito mais metafisicamente carregada, e também eu consigo vencer problemas mais tradicionais contra pragmatistas, que é uma visão convencional, né, mais carnapiana, convencionalista, né, como uma espécie de jogo, de ludicidade, sem nenhum tipo de restrição, né, uma plasticidade muito grande de formação de sistemas, baixa densidade de regras sintáticas, então muito permissivo, né, no princípio da tolerância. Eu não gostaria de ter essa abordagem. Então, eu acho que, depois a gente pode bater um papo por quê, mas eu acredito que se eu articulo inferencialismo, né, semântico com o expressivismo lógico e dou um ingrediente menos intelectualista, a escola de Pittsburgh é bem intelectualista, né? Você está pensando em espaço de razões, você está pensando em um jogo de dar e receber razões como núcleo da linguagem, isso é pouco wittgensteiniano, mas você articular inferencialismo com expressivismo, você pode, com correntes de cognição corporificada, isso é o que eu acho que é interessante nessa discussão de inteligência artificial contemporânea, é alguma abordagem anticognitivista, de certa maneira funcionalista, onde você vai pensar em termos dos papéis que determinados elementos desempenham no sistema, né? Então tem esse elemento mais funcional, mais funcionalista, né, nisso, né? Não é o elemento material, né, o elemento físico, né, digamos, o plano físico, material, mas também não é uma coisa descorporificada. São as funções que desempenham em determinados sistemas. Eu acho que essas funções são frutos de pressões naturais, e elas são corporificadas, e elas têm história, elas têm elementos culturais também trazendo impressões, e também tem continuidade com outros primatas. E aqui eu trago também a pesquisa do Michael Tomazello, em função desse ambiente de cooperação e
de normatividade e de intencionalidade compartilhada. Então é por aí que a minha pesquisa vai, né? E eu tento trazer a minha equipe aqui, os alunos, para tentar pensar junto comigo, né? Então acho que são esses 3 ingredientes, assim, para avançar questões em ciências cognitivas, eventualmente em inteligência artificial. Inferencialismo semântico, expressivismo lógico e cognição corporificada, né, nativismo. Perfeito. Fica o espaço, professor, para falar sobre o projeto Lógica Viva. Fica à vontade. Então, poxa, para terminar, Yuri, muito obrigado pelo convite, pela paciência. Então, eu acho que a gente vive num pântano, a gente está num momento muito difícil, né, especialmente nessa crise sanitária, né, nesses últimos 2 anos. Foi um momento de muita reflexão, né, eu acho que para todo mundo, para mim, pessoalmente, tentar ver, tentar ver o papel social e político que um professor pode também desempenhar, né? Especialmente com a experiência que a gente tem, e tentar vencer um pouco os muros da universidade, o que não é fácil, tá? Mesmo você produzindo conteúdos populares, não é fácil popularizar coisas, né? Parece a cantiga de criança. Parece fácil, mas é difícil, cara. Porque a gente corre e bate nos muros da universidade. Acho que nossos colegas, eu também, minha culpa aqui, a gente não consegue entender o que é trabalho acadêmico e o que é um trabalho de extensão. Parece que todo trabalho de extensão tem que parecer um paper, tem que parecer uma palestra, né? Então, no Lógica Viva, a gente tenta exatamente. Eu acho que é um coletivo experimental. Assim, eu testo coisas. Eu testo argumentos, eu testo exemplos, analogias que eu faço em sala de aula, tento gravar e disponibilizar isso. E eu vou aprendendo também, né, retroativamente, algo que facilita agora as minhas aulas, porque eu tenho talvez mais percepção de recursos, né, e metodologia, estratégias para introduzir determinados conteúdos que, para mim, eventualmente são muito óbvios, mas não são lá muito óbvios, né? Então a gente tenta. Eu acho que desempenha um papel político importante. E eu gostaria que fosse político, sim, tá? Tentar. Eu gostaria que isso fosse útil, sim. A gente tem muito pudor em falar isso, né? Que a filosofia seja útil, que seja política. Acho que a gente sabe muito, cara. A gente podia ajudar mais, né? Agora eu não sei muito bem como, mas a gente está tentando. Então a gente se articula com vários professores, né? Eu queria citar, né, o Walter Carnielli, a Gisele Seco, Gisele Reis, que ajudaram bastante, Aldo Dinucci também, que encamparam esse projeto e sustentaram ao longo desses últimos 2 anos. Eu acho que dá para fazer muita coisa, cara. A gente está pensando em umas lives para fazer agora, antes das eleições. Eu acho que tem muito conteúdo muito interessante no YouTube sobre política, né? Pessoas muito qualificadas falando sobre isso, né? Mais progressistas e tal. Mas eu acho que em português, cara, a gente tem pouco disso, né? Que é pessoas falando sobre, analisando o discurso, né? Lógica e linguagem, né? Uma plataforma como essa. Eu me ressinto de ter mais alunos, acho que deveria ter mais alunos interagindo com a gente. A rede social não é um negócio fácil de lidar. E eu acho que, poxa, Yuri, paz, a bola tá quicando na nossa frente, tá? Tem que chutar pro gol, cara. Alguém tem que chutar essa bola. E se a gente não chutar, cara, outra pessoa vai chutar. Talvez essa pessoa que vai chutar, ela talvez não tenha competência para fazer isso. E talvez, o que acontece com frequência, você sabe disso, eu sei disso, tem pessoas de mau caráter, né? Que podem manipular coisas, né? E educar mal uma geração de jovens, né? Tem demanda para isso. Só que a gente não está enxergando isso. E isso tem consequências políticas. A gente tem aí uma geração de pessoas que foram educadas filosoficamente, numa tradição extremamente conservadora e reacionária de pensar filosofia.
através do YouTube. A gente usou muito pouco isso, né? Em redes sociais, mas as consequências são duras, né? A gente sabe do que a gente está falando. A gente perdeu uma geração, cara. Agora é uma luta para uma nova geração, uma disputa, né, de narrativas, né? Eu acho que é isso. Eu sempre queria ter um projeto onde a gente pudesse fazer esse tipo de coisa e pudesse ajudar, por exemplo, agora nessa eleição que a gente vai ter. Então, acho que em 2 anos eu estava treinando para que a gente pudesse ser útil agora também. E muito útil para outras coisas, né? Então, eu exorto aí nossos colegas e alunos, jovens e tal, para que a gente possa tentar ajudar nesse meio, nesse meio de muita confusão, muita divergência, muita violência, né? Muita intolerância, muito ódio, né? E colocar a lógica e a filosofia. Então é o que a gente está tentando fazer nesse coletivo Lógica Viva, né? É aquela coisa, queria ter mais tempo. Queria ter mais Mas com certeza as atividades do coletivo, elas estão relacionadas com um momento que a gente mencionou nessa conversa, que é a formação, né, daqueles que estão se iniciando, mas que há também uma parcela, digamos assim, um caráter ético da formação da pessoa, não só na instrução lógica, mas também da maneira de se portar num debate ou na interação com o outro, né, e aí relaciona com as práticas cotidianas de uma maneira bem, bem concreta, né. Pois é, e você já viu que eu não sou maluco, né? Porra, eu falo de muita coisa, tem muita coisa articulada, mas em algum momento essas coisas vão converger. Ou elas estão convergindo. Ou seja, faz sentido. Tem uma certa coerência, né, cara, esses projetos todos aí, né? Uma espécie de visão de mundo. Perfeito. Quem quiser entrar em contato, tem um perfil no YouTube, né, no canal no YouTube. E quais outros lugares as pessoas podem encontrar? Na verdade, na pandemia, cara, a gente estava meio megalômano, assim. Eu estava, vamos entrar em todas as redes e tal. Mas com aquele entusiasmo, né, juvenil. Aí a gente entrou em Twitter, entrou também... Só TikTok que a gente não fez, cara. Acho que tem Facebook. Mas eu sempre fui meio avesso à rede social, cara. Tipo, eu nem tenho rede social. Eu tenho rede social de projetos, mas... É aquela coisa, tem a lacuna. Se a gente não entra nessa lacuna, a gente não preenche isso, se a gente não oferece, outra pessoa vai oferecer. E talvez, eu acho que isso aconteceu muito escandalosamente, a gente pode se arrepender disso, né? De não ter dado uma oferta a essa demanda natural por filosofia, né, que uma geração tem. Tá ótimo. Então, professor, muito obrigado pela entrevista, pela nossa conversa. Também queremos agradecer a você que nos ouviu pela sua audiência. Pedimos que compartilhe esse episódio com os amigos e nos acompanhe nas redes sociais, porque assim você ficará por dentro de todas as nossas atividades, todos os nossos eventos. Claro, continue acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM. Muito obrigado.